Eu vou só dizer aqui que a minha intenção da gente conversar nessa manhã é que eu quero fazer um trabalho de conclusão de curso, que é um roteiro e uma pesquisa que vão resultar num vídeo. E eu gostaria de estudar com vocês aqui, nesse momento, os processos que vocês utilizaram para produzir os vídeos de vocês, desde o roteiro, a pesquisa, até a captação de recursos, passando aí pela captação de imagens também, captação de som, gravação, né? Filmagem e edição e distribuição, né? Nos festivais, nas premiações, nas salas de cinema, centros culturais. E, e aí eu vou pedir o Igor para começar e se apresentando, e aí depois o Cardes conta a experiência dele. E eu já tenho alguma experiência com produção audiovisual, mas eu não conheço quase nada de captação de som, tratamento de áudio. O que vocês trouxerem para mim a respeito dessas temáticas aí vai me agregar bastante. Beleza, Luan. Bom dia, né, todo mundo novamente. Se o meu som estiver muito ruim, vocês me dão um toque. Se estiver muito barulho, o bom da gente tá conversando muito cedo assim, é porque a rua tá um pouco mais tranquila, dá pra gente aproveitar mais. Enfim, galera, eu me chamo Igor Gomes, eu cresci, vivo e moro aqui em Sabará, né, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou roteirista, diretor, montador, fotógrafo de cinema. Eu trabalho com filmes com uma temática mais, digamos assim, voltada para as periferias, buscando trazer um olhar, uma fabulação em cima sobre a vivência das pessoas negras na periferia e como o cotidiano delas também influenciam, né, assim, no dia a dia. Eu sou formado em cinema e audiovisual pela UNA, né? Formei em 2018. No momento, eu tô para lançar o meu segundo curta-metragem agora, né, em novembro, no festival de curtas também, que acontece aqui em Belo Horizonte. E eu queria falar para vocês talvez um pouco assim do meu processo, né, que vem muito desde lá de 2013, que eu comecei a estudar lá na Escola Livre de Cinema em Belo Horizonte mesmo, em Santa Teresa, e surgiu essa oportunidade de adentrar, né, de fato, o universo do audiovisual, que até então era um universo muito elitista, assim, né, na minha vida, era uma coisa muito distante, né, da gente falar, de pegar uma câmera, entender todos os equipamentos e botar a mão na massa e contar as próprias histórias, né, foi uma coisa que foi se tornando parte da minha vida ao longo desde 2013 para cá. Em relação aos processos, eu acho legal contar também que o meu foco, assim, é a ficção, no qual eu escrevo meus roteiros, trabalho com os atores mesmo, né, no elenco, então, diferente, assim, do documentário pro audiovisual jornalista, né, acaba que eu trabalho mais com a ficção dramática e, enfim, todos os gêneros que tem dentro dela, assim, acaba que nem o Luan falou, também tive um trabalho de conclusão de curso, que era realizar um curta-metragem, acabei realizando um filme que eu filmei nas ruas do bairro mesmo, chamado Impermeável Pavio Curto, que ele circulou em alguns festivais do país, e foi muito legal pensar essa questão do processo, porque foi a oportunidade realmente de dar o início, né, um pontapé inicial, digamos assim, de uma trajetória, né, de um de um desejo pela carreira ali dentro do cinema, assim. Então, acho muito interessante pensar essa coisa do curta-metragem realmente como uma porta de entrada, assim, né? Pro, pro audiovisual e que também vai gerando uma bola de neve e você vai fazendo outros curtas, quando você vê, você está desenvolvendo outras coisas, né? E entra nessa onda mesmo, né? Nesse, nessa, esse espaço dos curtas-metragens foi uma coisa que eu descobri também, assim, que não foi... Eu não sabia disso naturalmente, né? Eu fiquei sabendo disso através dos estudos, assim, que realmente existe toda uma cadeia bem extensa de produção, de fomento
e também de distribuição de curtas-metragens, né? E, como eu disse, foi um universo muito distante, muito louco, assim, que eu descobri que realmente existiam festivais, espaços para exibir esses filmes. Então, a partir disso também surgiu essa vontade de ocupar esses espaços, né, com os filmes próprios, com os filmes, nossos trabalhos, né? E essa oportunidade de fazer esse TCC, esse filme, foi muito massa, assim. Eu queria só dar esse toque a princípio, né? Porque realmente é um pontapé muito interessante da gente pensar e levar para frente realmente contínuo, né? A continuidade desses trabalhos, assim, e que não fique apenas no meio acadêmico, que a gente exiba também, né? Assim, que a gente produza, a gente pensa, realiza, mas também que a gente exiba esses filmes, né? Para botar a cara no mundo mesmo, né? Esse filme que eu realizei, esse trabalho de conclusão de curso, ele surgiu muito de um conjunto assim da faculdade, porque querendo ou não, na faculdade a gente tem muito auxílio um do outro, né, dos alunos. E isso foi fundamental assim para mim na trajetória do filme, tanto na elaboração do processo fílmico mesmo, né? Você pesquisar as locações que você vai filmar, os lugares, né? Os atores, os equipamentos também, que eram boa parte cedidos pela faculdade, então a gente evitava um custo de produção com aluguel de equipamento, que muitas das vezes aluguel de equipamento de audiovisual é complexo, né, caro mesmo, exige um esforço ali de você reunir uma grana, fazer uma vaquinha, dar o seu jeito, né, porque querendo ou não, não tem como ficar 0% assim, né? Tipo assim, não tem como ficar. A linha de produção ela tem uma certa demanda e um valor, né? Mesmo que não seja uma grande produção, existem os filmes de micro orçamento, né? E a gente meio que trabalha a partir disso também. Então, acho que tem vários estágios, assim, né? Esses micro orçamentos, esse orçamento mais baixinho, um conjunto mesmo de vaquinha, até os fomentos também do audiovisual, das leis de incentivo, né? Que aí você tem uma grana mais elaborada e mais estruturada de sua produção. Mas o interessante em relação a esses equipamentos é que a gente tinha que se virar bastante, assim, né? Gravando em rua, gravando com pessoas de verdade, assim, na rua, sempre surge várias coisas que fogem do controle, às vezes. Então é interessante a produção, você também ter essa sensibilidade no lugar que a gente está filmando, com os cuidados que tem que tomar, né? Por exemplo, a gente fez esse filme que o Luan acabou de colocar nos comentários. Eu posso depois disponibilizar também o filme inteiro para vocês assistirem na íntegra. Tinha uma coisa que era abordar o universo da adolescência, assim. Então, eu retornei para a escola onde eu estudei, fui atrás desses alunos que estivessem interessados em estar na frente da câmera, né? E muitos deles estavam afim, assim, mesmo que sem saber muito como que funciona, como é que é isso de atuar. Eu tenho que ter uma formação, eu tenho que ter trabalhado já. Então, é um filme que trabalha com as diferentes formações, né, de atores. Atores profissionais, atores não profissionais, ou atores iniciantes, para tentar trazer ali uma certa naturalidade para a cena, né? E também, novamente, com essa ideia de nos filmarmos, né? Apontar a câmera para a gente mesmo. Então, esse grupo de adolescentes foi muito interessante trabalhar com eles. Eles toparam muito, enfim, foi benéfico demais, né? Trazer toda essa turma para fazer esse filme. E, e também nessa questão de variáveis, né? Assim, você trabalhando com adolescentes em uma escola onde o tempo é muito escasso, né? Você não tem como, geralmente as produções são muito longas, assim, né? Digamos assim, profissionalmente são 12 horas de trabalho num set, né? E aí já não pode fazer isso com a equipe quando é adolescente. Eles têm, né? Eles têm questões físicas também que você não pode deixar um adolescente trabalhando no set 12 horas. Então tinha que ser tudo muito contido, né? A gente tinha que adaptar a situação. Então, se a gente tinha uma escola durante 3 horas com um elenco, então vamos tentar fazer o melhor possível, né? Dessa maneira que vamos ensaiar. A gente ensaiava, né? Nesse caso é um roteiro de ficção, então eu tinha escrito, né? A gente já tinha esse roteiro já, tinha até participado com ele em um laboratório no qual
mentores deram toques a respeito do roteiro. Esses laboratórios é muito legal da gente comentar também, porque existem laboratórios também para documentário, sabe? Nesse caso, são laboratórios que você está ali reunidos, tipo um grupo parecido com esse aqui. Você divide esse grupo em três, cada um recebe um mentor, e aí ele vai dando toques no seu argumento, ou na sua sinopse, ou no seu roteiro, né, de curto, de ficção ou de documentário. Isso é muito legal. E tem vários também funcionando no Brasil. Então, fica esse toque também para a gente buscar preparar esse material para quando esses laboratórios abrirem, sabe? Porque é muito massa, cara. Mas enfim. E aí tem essas etapas também do roteiro, né? Que a gente passa na hora de confeccionar, né? Na hora de imaginar e conceituar um curta-metragem. Mas também, para além disso, meio que fazendo cinema independente, né? Então você faz muita coisa ao mesmo tempo, assim. Você escreveu o roteiro, tem que dirigir, tem que buscar as locações. Então exige um certo esforço, assim, pessoal de ir atrás muito para tirar coisa, né, da sua cabeça para colocar no mundo, né? E outras dessas variáveis também que surgem, assim, quando a gente realiza esse tipo de filme independente é em relação ao som, assim, né? O som é muito delicado, o trabalho técnico, né? Porque quando você está gravando na rua, você usa certos equipamentos, porém, como é que eu posso dizer para deixar mais claro? Você tenta adaptar também aos equipamentos que você tem, né? Para tentar captar ali da melhor forma possível, da maneira também mais prática, porque muitas das vezes você não tem 1 milhão de pessoas na sua equipe, né? Muitas das vezes, por exemplo, pessoalmente falando, a gente tem que trabalhar com o mínimo possível assim de equipe, com equipamento próprio ali, alugado e tal, vamos meter bronca, vamos filmar. Em documentários, as equipes são menores ainda, né? Boa parte dos documentários, a equipe é bem reduzida, assim. Quando você fala de ficção ou séries, longas metragens, curtas metragens, as equipes chegam a 30 pessoas, né? Ou mais, assim, no set. Então pode ser meio tumultuado nesse sentido de número de pessoas, né? Não no sentido de bagunça ou coisa do tipo. Mas nesse caso, como era um filme de universidade, então era a equipe muito enxuta. Então a gente tinha essa vontade de fazer o melhor com um tempo razoavelmente curto e também produzir belas imagens, né? Contar uma boa história, né? Porque eu acho que no final das contas é tudo meio que isso, é sobre isso assim também, né? Contar uma boa história ali, realizar uma boa história, né? Seja com ficção ou com documentário. Acaba que o som foi muito delimitante assim para a gente no sentido de da gente ter equipamentos que captavam muita coisa, né, muito ruído. Então, o meu bairro, por exemplo, ele é um bairro muito barulhento, assim. Se eu estivesse conversando com vocês aqui agora, se fosse meio-dia, estaria bem caótico, né? Muito ruído, muitas texturas sonoras. Então, acho que existe um esforço de sensibilidade mesmo para trabalhar com esses sons também, com esses ambientes que fogem do nosso controle, né? Independente do nível de produção, não tem como você impedir as outras pessoas de viverem suas vidas para você gravar um take, né? Ou gravar uma cena e, tipo assim, fica, fica meio esquisito, meio desonesto também, né? Pedir para a pessoa deixar de fazer barulho na própria casa, né? Mas, enfim. Então, acho que o equipamento também e o operador de câmera exigem uma certa sensibilidade nessa captação de áudio, né? Eu acabei de realizar um filme, a gente está vivendo nesse momento pandêmico, né? No qual as produções estão reduzidas, essas idas para as ruas estão reduzidas, né? E eu produzi um filme também aqui dentro de casa com minha família e eu vivi muito isso, essa questão do som também, que o som inundava a casa de uma maneira bem intensa. Então fui tentando maneiras criativas, digamos assim, de utilizar esses sons, esses ruídos para de alguma forma conversar com esses sentimentos das personagens, sabe? No caso dos documentários, eu acredito que seja
uma coisa vital, né? Quer dizer, o som do audiovisual, ele é vital de qualquer forma, assim, ele é importantíssimo. Mas o som mal captado, ele traz um certo desprazer em assistir a obra, assim, né? Tem uma certa dificuldade de entender quando você está vendo a pessoa falar e você não entende muito bem o que ela está falando, surge um desconforto, né? Eu acredito que esse desconforto a gente não deseja, né? A não ser que seja proposital. Mas, enfim, modular também depois esse som, o desenho de som, né? Numa pós-produção, a gente sempre encontrava essa certa dificuldade também. A gente captava de uma maneira um pouco defasada e a gente falava, não, vamos deixar depois no computador, a gente dá um jeito. E nunca dava, assim, né? Sempre ficava problemático. Então, ter esse cuidado antecipadamente com o som é importantíssimo, assim, né? Ter um operador de som que entenda do equipamento, mas também que entenda das coisas, das situações que estão ao redor dele, assim, né? Para ele também se adaptar e tudo mais. Por exemplo, tem sempre uma técnica, né? Quando você está gravando, tipo, em um espaço interno, seja numa casa ou em uma, enfim, em uma fábrica, fazendo algum vídeo institucional, para você conseguir captar, você precisa de um equipamento próprio, assim, para pegar essa voz, né, de pessoa, que é o equipamento que são aquelas lapelas, né, do audiovisual, que você prende aqui, assim, no corpo da pessoa, esconde dentro da blusa, e você tem uma captação mais cristalina, né, da voz. E aí você consegue meio que distanciar essa voz do ambiente, né, e depois simultaneamente, se conseguir gravar o ambiente, você também pode abaixar ele e deixar a voz um pouco mais equalizada. Então tem todas essas, essas nuances no áudio, né? Inclusive tem equipamentos que fazem simultaneamente os dois. Que você pode gravar com uma lapela, não sei se você sabe disso, mas provavelmente sim, mas é interessante pensar isso, que tem equipamentos que são bem práticos, né? Assim, eles gravam o ambiente, mas também gravam uma lapela simultaneamente. Então, e também você pode gravar o som na câmera, né? Assim, tem equipamentos de som que vão direto na câmera, que às vezes nem exigem você sincronizar depois, porque geralmente o som é gravado desincronizado com a câmera, né? Em equipamentos diferentes. E depois você, com a claquete, você junta tudo, assim. Mas tem câmeras que você coloca um som ali só para ter um, um som de backup, digamos assim, né? Para essas situações que às vezes a gente pode não estar rodando com uma pessoa, você pode estar sozinho, né? Então você fica uma coisa muito mais prática. Bem, eu acredito que ao longo da conversa vai surgir outras coisas assim, eu não quero monopolizar muito tempo também não, galera. É claro, né? Sempre aberto para as dúvidas também, qualquer outra curiosidade, mas acho que eu queria iniciar o papo meio que me introduzindo também, dando esses toques assim, de como que funciona o tipo de produção que eu realizo assim para esses meus filmes, né? Que eu estou chegando no segundo de ficção, mas também tem outros trabalhos de roteiro em longas metragens, né? Que é um processo muito mais extenso, muito mais longo, assim. Mas com os curtas metragens anda funcionando dessa maneira, né? Esse cinema independente mineiro. Então, a princípio é isso, assim. E bom, bom dia de novo todo mundo. Meu nome é Cardes, eu trabalho com audiovisual desde 2003, mais ou menos. Formei em publicidade na PUC. Uns 10 anos depois eu fiz um mestrado no Cefet, no estudo de linguagem, sobre videopoesia. E em 2019 eu terminei o doutorado também no Cefet, com uma tese sobre biopolítica, cinema e a construção do devir afropindorâmico, que eu pesquisei cinema negro, branquitude e as formas de desenvolvimento, as formas de biopolíticas, né, que o cinema negro, os realizadores negros tiveram que enfrentar, que evitaram mecanismos que o racismo criou de evitar que esse segmento da população conseguisse realizar seus filmes, né?
E tem a ver, assim, e isso foi me levando, eu cheguei nesse lugar um pouco, assim, por causa da produção, uma parte da minha produção, que eu comecei, meu primeiro documentário eu fiz no quilombo do Açude, né, aqui na Serra do Cipó, e depois disso eu fiz um outro documentário em Goiás, que foi A Rota do Sal Calunga, esse foi um longa-metragem. Ambos os documentários tiveram apoio, patrocínio, né, via Lei Rouanet. E quando eu terminei o documentário Rota do Sal, eu fiquei pensando que era um momento de rever, assim, minha forma de atuar, porque, de alguma forma, eu sou um cara branco, de classe média, que tem alguns privilégios, né, de classe, cor, e que, de alguma forma, me possibilitaram fazer cinema desde essa época aí. E eu estava a fim de compartilhar esses conhecimentos, assim, de cinema e fazer junto, sabe? Em vez de... Eu era muito jovem e tal, e naquela ânsia de fazer os filmes, eu queria chegar no quilombo, conversava muito com as pessoas, elas achavam boas ideias, né, de fazer um filme, mas eu não conseguia muito, assim, criar um mecanismo da comunidade se apropriar também desse roteiro, desse fazer, de fazer junto mesmo, sabe? E depois eu fui percebendo a importância disso, principalmente por causa de um projeto que chama Vídeo nas Aldeias, não sei se vocês conhecem, tá aí na internet, né? É um sistema de produção de oficinas em aldeias indígenas muito, muito interessante, né? Uma produção muito longa, profícua e relevante, né, para o cinema nacional. E bastante inspirador no meu caso, né? Porque eu já tinha esse trabalho de fazer os filmes nos quilombos, né? Porque me interessou muito, assim, a resistência, né? Voltando um pouco no tempo, né? Quando a gente estava na escola, antes da Lei 10.639, né? Que instituiu a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, o que a gente aprendia, né? A gente aprendia que existia o Quilombo de Palmares, que foi um foco de resistência importante à escravidão, e que ele foi destruído, né? Era a nossa referência de quilombos. Até o ano 2000, assim, mais ou menos, quem não tinha outras fontes, né? E nessa época, mais ou menos, quando eu já estava na faculdade, eu fui para Chapada dos Veadeiros, e aí, conversando com uma pessoa lá, ela comentou que tinha o Quilombo dos Calungas ali perto, que tinham 5.000 pessoas e tal. E para mim foi uma descoberta, que eu achava que até então todos os quilombos tinham desaparecido junto com Palmares, né? E aí eu fiquei muito afim de conhecer o Quilombo dos Palmares. Nessa mesma época eu conheci o Quilombo da Açude aqui, fiquei amigo do pessoal e comecei a fazer um documentário lá. Propus, né? Eles gostaram da ideia, já, como a gente estava com um vínculo bacana, eles já tinham tido alguns pedidos de fazer filme lá, mas eles não tinham aceitado ainda, porque realmente tem essa questão do recorrente nos quilombos, né, dos pesquisadores, do povo do cinema ir lá, propor alguma coisa, fazer e nunca mais voltar, né? Mas eles toparam, gostaram do resultado e tal. E falando um pouquinho do som, né, que é um pouco o foco principal da conversa, nessa época aí eu tinha conseguido juntar alguma graninha e com o apoio da família também eu comprei uma câmera MDV, uma Sony, e um colega meu que na época se tornou meu sócio, né, a gente dirigia esse filme junto, ele comprou uma ilha de edição. Então, assim, mas a gente não tinha mais grana para comprar nenhum outro equipamento, a gente conseguiu um lapela emprestado e o microfone de som, de captação, ele era um microfone comum, assim, muito ruim que o povo chama de sorvetão, né, esse microfone de cantar e tal. A gente amarrava ele num cabo de vassoura, conectava ele na câmera e fazia uma vara ali, alguém ficava segurando ali, de vez em quando o cabo de vassoura invadia o quadro, uma coisa bem, bem principiante mesmo, mas acabou que deu certo, assim, o som não ficou dos piores, não. O filme tá aí no YouTube também, acho que o Lua colocou o da Rota do Sal, né, o Quilombo da Açude tá por aí também.
Já na Rota, a gente já tinha feito alguns outros trabalhos, né, que a produtora atuava comercialmente, apesar de eu sempre ter evitado fazer publicidade, nunca quis, assim, tinha um pouco de, de um pensamento crítico, assim, ao sistema capitalista e tal, então eu optei por não fazer publicidade, né, para o bem e para o mal, que é uma das coisas que mais dá grana, assim, no audiovisual. Mas fui caindo mais para a parte dos documentários, né, do cinema. Fiz uns institucionais educativos, por exemplo, fiz um para a Prefeitura de Contagem, que foi um dos primeiros trabalhos maiores, assim, que entrou um volume de grana maior na produtora, que era a turma do Contagito. Então, apesar de eu tinha esse foco assim, de buscar trabalhos comerciais, mas que tivessem algum valor humanístico e histórico agregado também. E aí, chegando na Rota do Sal, a gente já tinha adquirido um microfone de lapela, o Zoom, que é esse gravador que o Igor comentou, né, que ele tem vários canais, você pode ligar um lapela, ligar um boom também, que é o shotgun, que é essa vara, né? E além disso, você ainda pode gravar o som ambiente nos microfones dele, então você fica com pelo menos 4 ou mais canais, né? Tem uns Zooms mais modernos hoje, que acho que eles gravam até em mais canais e tal. Então aí foi e é um aparelho bem pequenininho, né, portátil, que funciona com pilhas, baterias, pilhas comuns ou pilhas recarregáveis, então te dá uma autonomia de gravação muito boa. E para esse trabalho aí, que foi uma expedição no Rio Tocantins, começou em Goiás e a gente pegou o Rio Paraná e foi até Belém do Pará, durou 3 meses e meio. Foi muito importante ter um equipamento compacto, né, que a gente pudesse levar nas embarcações. E a gente parava, e de fácil montagem também, né? E de fácil operação, porque como a equipe era pequena, a gente tinha que revezar as funções, né? Então não deu para levar um técnico de som exclusivo para trabalhar com som, ou uma técnica de som, né? Então, assim, o assistente de direção fazia captação de som, ou quem tivesse disponível ali na hora, ou os diretores, foi uma co-direção minha e do André, um de nós dois operava o equipamento de som, dependendo da entrevista, então isso foi importante. É lógico que se pudesse ter levado um técnico de som seria melhor, né? Que a gente garantiria uma pessoa pensando no som o tempo inteiro, captando. Depois que termina a entrevista, é bom você ter um pouco das sonoras do ambiente, né? Ou se você está gravando um documentário que às vezes tem uma cena que o personagem está caminhando, então na hora ali você já vai captando, quando não está gravando a pessoa falando, você pode ir gravando sons dos passos dela também. É muito importante você ter esses tipos de som para, na hora da montagem, você conseguir criar uma ambientação interessante também, né? E aí, já no último projeto que eu fiz, que foi o Nove Águas, já dentro dessa perspectiva de não chegar na comunidade e propor um filme, né, de tentar fazer uma coisa mais junta com eles, e a partir das necessidades da comunidade, né, coloquei o link. O Nove Águas é um curta-metragem de ficção, 25 minutos. Ele surgiu a partir de uma ideia da comunidade contar a história deles, é o Quilombo dos Marques, lá em Carlos Chagas. Eu fiquei parceiro deles desde 2014, quando uma colega minha, no mestrado dela de psicologia, ela estava a fim de fazer um filme lá com eles. Ela sabia desses outros 2 trabalhos que eu tinha feito no Quilombo e propôs de eu fazer um filme lá. Eu falei assim, ó, Lídia, eu topo, mas eu gostaria que você fosse na comunidade antes e perguntasse se eles têm interesse de ter uma oficina de documentário lá e fazer o filme que você quer fazer, mas a partir dessa oficina que eu vou ministrar lá, se eles tiverem interesse, né? Porque se for de outra forma, assim, num processo mais vertical, de chegar lá e propor alguma coisa, e só dar as entrevistas, eu não tenho muito interesse, não, no momento. Eu tô querendo um processo mais orgânico, né? Aí ela foi lá, o pessoal topou,
E eles já tinham, bom, resumindo a história deles, é um quilombo que inicialmente foi formado no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, mas tiveram que se mudar de lá por conta de pressões de latifundiários da região. Então eles fizeram uma migração a pé. Essa cena que está passando para vocês é do curta-metragem. Ela simboliza, né, essa migração, essa chegada, essa mudança para o novo território. E já no novo território, no Vale do Rio Mucuri, eles também tiveram problemas com fazendeiros da região. A terra deles foi encolhendo, né? Eles estão até têm um reconhecimento de uma área maior do que eles ocupam hoje em dia, então tentando reaver essa terra a partir de mecanismos legais, né, do INCRA e da Fundação Palmares também. E há mais ou menos uns 15 anos atrás eles tiveram um problema com a Queiroz Galvão de construção de uma barragem na terra deles. E por se tratarem de quilombolas, a construtora chegou lá e fez uma proposta muito chifrinha para eles e queria que eles fossem morar na cidade, né, em casinhas habitacionais bem pequenas e tudo mais. Aí o MST, o Movimento dos Atingidos por Barragens e outros parceiros dos movimentos sociais se uniram ao Quilombo, né, prestaram uma assistência para garantir os direitos deles. A empresa tentava provar que eles não eram quilombolas, eles conseguiram provar que eram, e tiveram uma compensação ambiental à altura, sim, do que preconiza a lei e tudo mais. E a gente fez o documentário e, a partir do meu convívio com eles lá durante a oficina, a gente ficou com um desejo muito grande de criar uma ficção, né? Porque a ficção tem uma importância como o Igor disse, da fabulação, né? De propiciar, assim, para nós, enquanto brasileiros, e para outras pessoas de qualquer outro país também, as imagens que a gente não viu, né? De coisas que aconteceram de fato ou que foram inventadas. Mas no caso do Quilombo, a gente foi fiel, assim, à história deles, né? E, assim, é muito importante a gente ter essas imagens, né? Porque a gente tem está ligado à nossa identidade, né? A nossa história. E, assim, os quilombos a gente tem muito a aprender com a resistência deles, né? O, o Mbembe, né, que é um filósofo camarões, ele fala que ele escreveu um livro chamado O Devir Negro do Mundo. Resumindo, assim, ele fala que podem acontecer duas coisas no mundo. A partir de uma opressão neoliberal, né, que a gente vive diariamente, a gente pode caminhar para uma forma de opressão geral que remeta à escravidão negra, né, dos séculos até o século XX, assim. E outra coisa que ele fala é que a população em geral também pode se apropriar de um ideário libertário, assim, né, dos escravizados, e promover uma revolta assim, contra o sistema neoliberal. Então, seriam essas duas formas de do devir que ele coloca, assim, ou da gente acabar se tornando escravizado, ou da gente se rebelar contra um sistema de opressão. E aí foi isso, assim, aí só para finalizar assim, um pouco sobre o Nove Águas, a gente teve um financiamento do Fundo Estadual, e aí a gente teve recurso para montar uma equipe, assim, foi pouca grana, né, foi mais ou menos 60 ou 80 mil reais, não me recordo exatamente, aí, e era longe, então tinha muitas idas lá, e um custo alto para isso, mas a gente teve uma equipe que gostou muito da ideia do projeto, sacou a importância política do filme e topou participar com cachês que não estavam muito dentro assim, dos valores pagos pelo mercado, mas cinema tem muito isso, né? De você, às vezes, de você se dispor, né, a entrar num projeto mesmo não recebendo valores ideais, mas às vezes os valores que estão disponíveis são aqueles, você está a fim de fazer o filme, participar, ou coordenar ou participar em alguma função e você topa, né?
E aí, nesse daí, a gente conseguiu um som profissional com uma pessoa dedicada e tudo mais, e foi feito a partir de ciclos de oficinas, né? Então, o argumento foi construído junto com a comunidade. A gente levantou todas as cenas, todos os fatos que eles gostariam que tivesse no filme. O Gabriel Martins, da Filmes de Plástico, coordenou essa parte do roteiro. E ele pegou todos esses desejos da comunidade, né, e muito habilmente ele converteu isso num roteiro de curta-metragem. E a gente devolveu o roteiro, deu ok para a maioria das cenas, pediu para mudar algumas coisas, fez sugestões. E a partir daí a gente voltou à comunidade com as pequenas oficinas assim, de direção, de som, de figurino, e a comunidade foi participando desses núcleos, né, de criação dentro do filme. Então, algumas pessoas foram para o som e foram trabalhando ali no dia a dia, né, com os equipamentos de som, que o Bruno Vasconcelos foi o técnico de som do filme. Bom, e é isso, né? Vamos trocando mais e Inclusive, eu vi o Nove Águas no Fest Curtas 2019, se não me engano. E foi uma sessão muito bonita, que passou um filme nosso também. Foi uma sessão bem marcante, assim. É muito bonito o trabalho, né? Eu gosto muito do Nove Águas. Eu assisti depois também lá no Rio de Janeiro, quando passou nos Osmos Bubu. Mas enfim. Mas é isso, assim. Eu queria comentar também nessa parte do... remetendo um pouco a esse cinema independente, né? Essa correria que o Cardes falou, que realmente tem que dar os seus pulos, né? Assim, para ver a coisa acontecer. Isso aconteceu, né? Durante a pandemia, o cinema independente ficou mais independente ainda por conta dos desmontes que está acontecendo, né? Na agência reguladora de cinema, né? Na Ancine e, enfim, na cultura geral do país, né? E durante essa produção desse curto que eu contei para vocês, um formato pandêmico, né? Você tem que se virar e tem que surgir, multiplicar as tarefas, né? E também as funções. Então acaba que esse último curta-metragem eu tive que fazer muita coisa sozinho, assim, além da direção, né? O som também eu tive que fazer a direção de arte, que são esses adereços, esses objetos da cena, né? E também a fotografia, eu tive que operar a câmera que eu consegui emprestada. Então, às vezes parece muita coisa, né? E é isso, exige muito essa coisa do se multiplicar, às vezes, assim, nesse cinema independente, né? Por outro lado, também tem esse filme que está passando agora, que o Luan colocou, que foi uma coisa mais coletiva de faculdade mesmo, né? Isso foi muito incrível, assim, foi de delimitar as funções e a gente está muito em prol, né, desse objetivo em comum, assim, porque o cinema é muito coletivo, né? Muitas das vezes a gente se vira fazendo muitas coisas e tudo, mas a gente sabe que o cerne da coisa é a coletividade, né? Acho que isso é fundamental. E também buscar outras formas de fomento também, né, para a gente conseguir bancar os filmes, assim, com esses editais. Acaba que no ano passado rolou a Lei Aldir Blanc, né, que conseguiu ajudar bastante, assim, os artistas do país inteiro e, consequentemente, apesar do momento de muita angústia no país, né, desse extermínio que está acontecendo e que aconteceu, que ainda está acontecendo, essa Lei Aldir Blanc, ela veio e deu uma ajuda financeira, mas também incentivou a produção de muitas outras coisas, assim, vários outros curtas-metragens, né? Mesmo que realizados de maneira pandêmica e tudo, assim. Filmes menores, né? Então estamos vivendo uma leva aí de filmes mais intimistas, filmes mais caseiros mesmo, né? Dentro de casa, assim, nesse sentido. E, e isso indica também que a gente parou, né, de pensar e não parou de produzir também esses filmes, né? Que apesar das pedras nos caminhos, assim, a gente meio que tá resistindo, né? Acho que isso é muito massa. Falando já desse complemento, tava pensando muito nisso que o Cardes falou sobre a resistência dos quilombos, né? E tá vendo muito essa
essa resistência nossa de permanecer assim nas artes, né? Muitas pessoas não estão conseguindo, né? Estão tendo que realizar outras funções, estão tendo que dar seus pulos também, assim, para continuar vivendo. Mas enfim, acho que, acho que é isso, assim, que eu queria só complementar um pouco dessa fala do Cardês e, e falar desses processos também de distribuição, talvez, assim, um pouquinho, né? Passar rapidamente, que é interessante antes de surgir algumas perguntas de vocês. Como eu falei, essa coisa da gente é muito comum na faculdade de cinema a gente ver a gente fazendo muitos muitos filmes, né, de exercícios, né? A gente produz muito exercício, né? E, e o próprio nome já diz, né? Assim, é aquela vontade de a gente aprender e tentar produzir alguma coisa minimamente interessante ali na faculdade e compartilhando um com o outro. Às vezes surgem filmes bem interessantes, assim, sabe? E que às vezes somem, assim, também ficam meio parados, as pessoas meio que deixam pra lá, porque também não conhecem, né, os caminhos, assim, os caminhos para colocar coisa, para colocar para frente, assim, para exibir, né, e tocar o barco, né? Às vezes fica engavetado. Então acho interessante pensar nessa questão que nem o Luan também comentou um pouco, que é da distribuição, que é você exibir esses filmes em festivais, né? Hoje em dia a gente tem até uma quantidade grande assim de festivais de cinema negro no Brasil, que é uma coisa que já tem há bastante tempo lá no Rio de Janeiro, com o encontro do cinema negro dos Osmo Bubu, mas que nos últimos anos surgiram várias mostras assim em lugares distintos do país, né? Várias mostras no Nordeste, aqui no Sudeste também. Na, na nossa região também, em vários pontos específicos do Brasil, o número meio que pulverizou, meio que multiplicou, né? Então é legal a gente ter esse conhecimento, porque às vezes essas mostras são menores e elas não chegam até a gente, então passa batido. Então existe também essa curiosidade de ficar atento a essas listas, a esses festivais, essas mostras que estão rolando, né? Pra gente exibir esses filmes. E enfim, acho que é isso assim, que eu queria falar. Essa coisa do mercado também que o Cardes comentou é interessante, né? Porque é muito aquela dualidade que a gente tem, né? Será que a gente tenta uma história própria, construir um início, dar um pontapé numa carreira própria ou trabalhar como técnico, né, da publicidade, que é onde realmente rola uma grana, coisa e tal. Essa dúvida surgiu muito também, assim, ao fim da faculdade, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns filmes de publicidade, mas que eu achei um pouco tenso, assim, um set, né, essas jornadas de publicidade mal remuneradas também, para quem está começando no audiovisual. Enfim, não rolou muito bem, mas acaba que bem no finalzinho da faculdade, assim, eu fiz um trabalho em longa-metragem que foi muito enriquecedor, porque eu pensei que seria o oposto, eu pensei que demoraria mais, né, essa coisa. Eu pensei que teria que correr muito mais atrás de sets de publicidade para, enfim, um dia, talvez, trabalhar num longa-metragem e tal, mas acabou que rolou, assim, foi o filme Temporada, que foi filmado em Contagem, do André Novaes de Oliveira, e que trouxe toda uma perspectiva diferente, assim, né, uma perspectiva de um set mais leve, um set também mais realista, assim, sabe? Com as realidades brasileiras e com as ruas brasileiras, com as vidas das pessoas periféricas e que foi muito distinto dessas outras produções que eu havia trabalhado, assim, então foi uma coisa muito encantadora, a ponto de também refletir e também ter coragem de filmar o próprio bairro, né, assim. Acho que surge muito disso, essa dualidade, né, entre, não, deixa eu trabalhar no mercado para conseguir essa grana, vou tentar fazer alguma coisa nossa, né, alguma coisa de fato que tem um pouco mais a nossa cara, assim. Acho que bem nesse finalzinho de faculdade foi determinante para mim trabalhar nesse filme, porque aí eu entrei de cabeça e com mais confiança para realizar esse filme que o Luan compartilhou com vocês, que é o Impermeável Pavio Curto, que estava como simultaneamente no roteiro e trabalhando e correndo atrás dos atores e tudo, mas a partir daí foi uma coisa muito mais de confiança e de autoestima, digamos assim, né? Mas, mas é isso, assim. Se alguém tiver alguma dúvida, né, para mandar, acho que seria interessante. Obrigado, primeiramente, aí, Cardes, ao Igor também, né,
Vocês trouxeram muitas informações sobre áudio, algumas técnicas de captação. O Igor também trouxe a questão de captação em local fechado, né? Questão da fábrica, se tiver uma fábrica com ruído, que é legal usar o equipamento como a lapela, né? Que a lapela consegue distanciar a voz do ambiente, enfim. E também a questão do som, né? Que o som é importantíssimo, porque se ele for mal captado, é muito difícil, quase acho que impossível, né? De conseguir editar, arrumar o som, né? Pós-produção. E o Cardes também trouxe a experiência dele, né? Que é importante fazer, né? Não preocupar demais a questão do cabo de vassoura com o microfone na ponta, né? Para não tinha, sei lá, a condição ali para ter o equipamento específico e o cara invadia, né, o set, mas o importante é fazer. E assim, acho que uma pergunta que eu queria fazer é, na hora, né, de fazer um filme ou um documentário, para vocês dois, né, qual que é a parte mais difícil, assim, seria pensar o roteiro, achar os protagonistas ideais para o filme ou para o documentário, ou preparar o equipamento, né, ou até mesmo editar, né, pensar assim no final, pô, deveria ter pego uma cena, não peguei, alguma coisa assim. O que seria assim a parte mais difícil na hora de produzir um documentário ou um filme? Bom, para mim, cara, assim, no caso do Rota do Sal Calunga, que foi o documentário de longa-metragem, como era um projeto complexo, né, de vários meses de trabalho e uma expedição muito longa, misturava cinema com expedição geográfica e tudo mais, a parte mais difícil foi captar os recursos, sabe? A gente teve que captar uns 400 ou 500 mil para fazer esse filme, foi muito demorado e um processo longo, assim, de várias idas, viagens, contatos em ministérios e não sei mais o que, tipo, foi quase que de desistir mesmo, assim, sabe? Mas É, chegou um ponto que não dava para desistir mais também, até que apareceu uma pessoa que tinha alguns caminhos de captação com algumas empresas maiores e acabou dando certo. Mas nesse filme especificamente, eu acho que foi o mais difícil foi isso. Depois remar e filmar, ficar 3 meses dormindo em beira de rio ou em hotel e longe de casa e tal, foi a parte mais tranquila, assim, do processo. Mas aí em produções menores, deixa eu pensar, talvez. Bom, atualmente para mim está sendo difícil parar de fazer as coisas, que eu comecei a produzir alguns festivais de cinema e tudo mais. Eu tô a fim de, tô com alguns roteiros, alguns argumentos são meio parados, então tá sendo meio difícil pegar o tempo de sentar e escrever um roteiro, né? Com filho pequeno, tem que trabalhar, né, em outras coisas que estão dando grana mais imediatamente, de forma mais imediata. Então, eu tô com muita saudade de tirar um tempo de escrever um roteiro e filmar um filme meu, assim, já tem alguns anos que eu não faço um filme autoral. Mas o processo todo é muito gostoso, assim. São dificuldades que fazem parte, né, do caminhar e que atravessar as dificuldades é muito prazeroso. Eu me sinto contemplado com a fala do Cardes em relação aos recursos, que realmente é uma luta, assim, é um esforço de muito estudo também, né? Essa coisa dos editais de leis de incentivo, pelo menos o que eu andei percebendo em 2018, quando eu formei na faculdade, era vamos entrar de cabeça e conseguir a grana nos trabalhos que a gente vai fazer, mas aí a gente não vai ter tempo para sentar, pegar o edital e trabalhar em cima dele, escrever um projeto minimamente decente para tentar ser contemplado, né? Então tinha muito essa coisa do projeto que a gente não sabia muito bem como é que funcionava assim, né? Como é que era, como é que a gente escrevia uma justificativa interessante, um argumento interessante, escrevia um projeto com um corpo suficiente para competir, né, de pau a pau com os outros projetos assim. Acho que isso foi uma dificuldade e ainda é para a gente assim. Acaba que tem um edital
de fomento estadual, né, que é o BH nas Telas. Estadual não, desculpa, gente, municipal de Belo Horizonte, BH nas Telas, que desde 2019 ele vem contemplando diretamente curtas e desenvolvimento de roteiro de longa e também longas-metragens, né? Então, isso aí movimentou a gente a focar um pouco nisso, assim, a gente tirar tardes e dias e semanas em um projeto específico. Eu tenho uma produtora chamada Ponta de Anzol Filme, nós somos 4, sou eu, mais o Mike Rander de Betim, Jackson Dias, e o Bruno Greco. E a gente colocou isso um pouco na cabeça. A gente precisa realmente profissionalizar essa ideia para a gente melhorar as competições nas captações, né? Para a gente conseguir fazer os nossos filmes. Acabou que a gente foi contemplado nesse BH nas Telas com um projeto do Mike, que chama Mãe do Ouro, e a gente tá com vários outros projetos esperando a janela, né? A janela abrir para editais para a gente mandando, assim, para tentando, concorrendo. Eu também fui contemplado com um edital de desenvolvimento de longa-metragem, que eu estou escrevendo um longo chamado Tempestade Ninja, que também é isso, assim, a gente conseguiu a grana para fazer o roteiro e tudo, mas depois tem uma próxima etapa, que é conseguir um outro edital para conseguir a grana para fazer o filme, e enfim, apareceu na nossa visão que era uma coisa muito que a gente precisava aprender, assim, a fazer, sabe? Pra gente poder ter conseguir realizar nossos filmes não só da maneira que nem eu falei para vocês, de independências, muito independente, radicalmente independente, com muito pouco dinheiro, entendeu? Porque de alguma forma é custoso, né? Então a gente precisa movimentar essas pessoas também, remunerar todo mundo, né? Dignamente, assim. Então esses espaços também a gente tem que ocupar de alguma forma, assim, tentar ser contemplado e concorrer de pau a pau também, né? Com as outras produtoras e enfim, é um pouco isso. E isso eu acho bastante a dificuldade. Agora, uma dificuldade um pouco mais prática do realizar os filmes, novamente, é essa coisa do som, assim, né? E, inclusive o som na montagem, que foi uma coisa que eu sofri, assim, eu passei um pouco aperto, porque eu tento tomar muito cuidado, assim, né, com as projeções também dos filmes que vai ter, né, para não ficar aquela coisa muito tumultuada, ou se tá com muito ruído, ou se tá inaudível alguma fala, algum trecho, e com esses aparatos, né, mais simplificados que a gente utiliza para gravar, com esses equipamentos mais sintetizados, né, muitas das vezes a gente mesmo faz o som, que nem o Cardes falou, então a gente fica devendo um pouco essa atenção para o som que devia ser maior, assim, eu estou tentando tomar muito cuidado com isso nesses filmes que eu ando fazendo também, né, a partir de agora, assim, mas é muito sensível, né, o som, a gente às vezes fica colocando esse peso demais também no desenho de som, para melhorar a coisa toda, mas é legal ter esse pensamento, essa conversa, talvez, com o técnico de som, bem no estágio, assim, de pré-produção, sabe, assim, já ir alinhando várias coisas que você quer, já ter esse pensamento, inclusive, eu acho interessante pensar o som até no roteiro, quando você está escrevendo, né, que é interessante você já ter essa dimensão como um todo, né, querendo ou não, assim, quando você está nessa pesquisa, nessa fase de preparação de uma história, de um roteiro, é interessante você pensar em vários elementos, né? É claro que a história em foco, toda a estrutura narrativa que você quer trazer ali com o seu filme, mas também esses ruídos, né? Essas sutilezas que, querendo ou não, vai te ajudar muito, assim. Eu acho que até no curta-metragem, seja também no institucional que você vai fazer, num documentário uma entrevista que você acha que vai ser papum. Ah, não, vou chegar na casa da pessoa, vou gravar 30 minutos, vai ser uma coisa muito papum, assim. Mas nunca é, né? Tem que ter esse cuidado e leva um pouco mais de tempo de você chegar, de você entender. Ah, não, se eu gravar essa pessoa de costas para a porta, talvez o som vai pegar com mais intensidade a rua, né? Então, deixa eu afastar um pouco aqui da janela, fechar aqui as coisas, né? Se tiver reverberando muito, colocar. O pessoal sempre fala dessa manta, né? Que é um tecido mais grosso para poder
evitar que role um eco assim na sala. Tem essas técnicazinhas que eu acho interessante a gente. E no calor da coisa, talvez a gente não pense direito, sabe? A gente fala, não, vamos som, vambora, vambora, vambora. Pega o som, filme, não sei o quê, bota a lapela, pá, 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 pá. Quando você vê lá na edição, você fala, pô, comi mosca aqui, eu vou passar aperto, vai ficar ruim, agora eu vou ter que perder muito mais tempo tentando consertar aquela coisa toda. Então, tipo assim, chegar com calma, né? Que era uma coisa que foi difícil para mim também. Eu falo dessa afobação porque o mercado todo parece que vai tem essa coisa da pressa, né? Essa coisa do filmar rápido. É 12 horas por dia, mas mesmo assim você tem que filmar o máximo possível no menor tempo possível, né? Então isso te deixa meio doido. Quando eu cheguei no cinema profissional mesmo, eu falei, não dá, cara, essa lógica da correria, essa lógica da loucura não funciona, porque vai dar problema, entendeu? É um negócio de ter cuidado mesmo, de ter aquele esmero técnico, né? Acho que entra o capricho aí também, entra aquela coisa das sutilezas das produções, mesmo que seja só uma entrevista, uma câmera com som, com uma pessoa sentada numa cadeira, sabe? Ter aquele cuidado, principalmente com o som, que aí enriquece demais, assim. E fica mais prazeroso também, né? Trazendo aí só uma reflexão também pro dia a dia e acho que dos alunos também, né? A questão de custo de recursos, né? E tempo de produção dos filmes, por exemplo, da Netflix hoje versus os filmes da Hollywood, de Hollywood, né? Que são filmes longos, sagas longas. Tipo, sei lá, dando um exemplo o tempo e custo de produção do Velozes e Furiosos, né? Quanto tempo demora para produzirem um filme desse versus um filme de comédia no Netflix, né? Quanto que o pessoal consome aquele filme de comédia muito rápido e produção série Netflix sem parar, e o outro que faz muito sucesso, mas é um custo muito alto, né? Demanda muita gente, muita edição, muitos takes, etc. E e é isso, como que a gente traz uma reflexão no sentido, será que vale muito, né? O custo de produção ou uma coisa mais rápida, mais objetiva para você consumir, né? O que até traz mais retorno financeiro. Claro que os filmes de Netflix não vão para cinemas, nem cartaz, nem nada, né? Que é outro mercado, mas coisa que está muito forte hoje, hoje, né? Que é os filmes rápidos, né? Tanto a Amazon, Netflix, a Apple também, HBO faz muitas séries rápidas, né? Total. Só complementando um pouco isso que você falou, Miguel, tem essa coisa industrializada, né, de se fazer o audiovisual e fazer em massa mesmo, né, tá gravando sempre. Acho que a realidade um pouco não, né, bastante distante da gente, assim, né. Ainda mais a gente que tá quase, a gente tá quase, a gente não tem Ministério da Cultura no país, né, acabou assim, virou uma pasta, então acaba que, enfim, tem outros exemplos, né, de países que estão mandando muito bem com o audiovisual porque tem esse incentivo. O Brasil, infelizmente, não está tendo aí, tá essa loucura, essa bagunça aí, né? E tomara que se resolva a partir de final de 2022 aí com as novas eleições e que a gente toque a coisa para frente, né? Passar esse momento. Mas enfim, acho que tem uma coisa que você falou que eu lembrei muito, que foi essa dúvida entre a grana e produzir a coisa. Eu fiquei muito nessa dúvida também entre o mercado. Será que eu trabalhava de assistente de câmera, né? Será que eu continuo, que eu adentro esse mercado? Será que eu consigo uma câmera e começo a trabalhar com casamento? Será que porque a grana é fundamental para a gente também, né, viver, né, cara, para pensar tudo, assim. Então, eu fiquei muito nessa dúvida e mas eu sentia que seria uma coisa ou outra, assim, não teria como fazer as duas, entende? Tipo assim, me dedicar ao casamento e também pensar os editais e ter aquele tempo que precisa para você escrever um projeto. Acho que as duas coisas não ia funcionar muito para mim, sabe? Mas também encontrar, né, o caminho que caiba também pra gente sobreviver e fazer a coisa sem se matar também, né? Sem desgastar muito a saúde também, assim, a gente precisa viver, né? O lazer, aquela coisa toda, então acredito que seria um caminho um pouco tumultuado se eu decidisse, não, deixa eu trabalhar com isso e também com isso. Então, meio que tentei trazer um foco, sabe, pra coisa do cinema, que era realmente
vinha da paixão, né? Agora a gente sobreviver da paixão, que é outra coisa, né? Tá sendo uma luta desde então, mas estamos firmes aí, acredito que tem que ser assim. Mas essas produções Netflix e Amazon estão tomando conta também, assim, né? E no Brasil é uma... América Latina como um todo, né? Essas empresas estão de olho aqui. Eles estão começando, assim, aos poucos a adentrar o mercado e, querendo ou não, eles estão meio que tirando da jogada as produtoras menores, sabe? É um pouco complexo esse olhar para esses mega estúdios, né? Que eles estão tomando conta dos streamings eles estão muito de olho na América Latina. A gente tem que, de certa forma, ficar de olho. Que nem o Cardes falou, né? O neoliberalismo é um pouco isso, assim, os caras vão minando, né? A força e a mão de obra da gente aqui na América Latina desde sempre. Não, eu fui muito contemplado com as falas de vocês e me acrescentou demais, sabe, né? Eu passei por vários problemas que vocês passaram e vocês já apontaram soluções e me mostraram o caminho que eu tenho que seguir aí para poder fazer um bom trabalho aí ano que vem e foi ótimo. Vou pedir para o Cardês lembrar um pouco de como é que foi. Eu lembro daquela movimentação no começo da Rota do Sal, quando vocês estavam fazendo a pesquisa de como que ia ser a expedição. Eu lembro que como vocês estavam levantando a equipe para poder fazer a captação de recursos, porque estava difícil mesmo na época. E eu lembro que na época tinha um trabalho de pesquisa, eu não lembro de quem que era a pesquisa, se era da Aline, se era do André, se era sua, se era um trabalho de equipe da pesquisa, mas lembrar de como que isso foi virando um roteiro e de como que isso foi virando um filme depois, sabe? Como é que foi essa passagem entre a pesquisa, entre a ideia e pensar o filme? Então, eu tinha feito uma viagem de canoa que durou 2 dias na Serra do Cipó, pelo Rio Parauninha. Começou ali perto do centrinho da Serra do Cipó e fui descendo com a correnteza, né? Numa canoa alugada de fibra de vidro até chegar em Santana do Riacho. Aí o cara que alugou a canoa foi lá e buscou a gente. Eu gostei muito dessa experiência de estar ali no rio, né, navegando, remando, dormindo numa prainha e tal. Fiquei a fim de fazer outra viagem dessa. E estava sabendo já dos Calungas, né? Já tinha algum tempo, estava a fim de ir lá conhecer os Calungas. E a Aline Kant, que é uma narradora de histórias aqui de Belo Horizonte, minha amiga, ela chegou de viagem dos Calungas e contou várias coisas de lá, várias histórias maravilhosas, e uma delas que eles saíam do território deles, em Goiás, e iam até Belém buscar sal. E essa viagem levava 1 ano, eles iam remando, né, para buscar sal e fazer trocas, né, buscar ferramentas. Eles levavam couro de bicho, óleos do cerrado, coisas não perecíveis para trocar. E aí eu fiquei impressionado, assim, com essa dinâmica, né, de levar 1 ano para ir e voltar, e ainda há muito tempo atrás, né, cerca de 100 anos atrás, ou 200, e fiquei impressionado, assim, como que eles faziam essa viagem, assim, meio que escondidos, como que eles queriam saber mais sobre isso. E aí eu uni, assim, resolvi tentar refazer esse caminho pelo Rio, né, unir duas coisas que eu curti, assim, vida, natureza, esportes e o cinema etnográfico. Então, foi assim que... E aí foram chegando pessoas, assim, agregando. E a pesquisa em si foi muito feita junto com o André, que era meu sócio na época. A gente começou a comprar alguns livros, assim. Tem um livro do J.A. Leite Moraes, que foi um governador de Goiás, né, antigo, assim, que ele fez essa viagem a cavalo. Ele foi para Goiás a cavalo, saindo do Rio de Janeiro, e como foi muito cansativo, ele teve vários problemas, assim, de coluna, de dores físicas e tal, ele resolveu voltar pelo Rio. Então, ele fez esse trajeto de Rio. Tem alguns relatos de viagem antigos, né, e aí a gente entra mais uma vez na questão da historiografia brasileira, né? Que a Beatriz Nascimento, que era uma historiadora negra, ela fala que a história brasileira é uma história contada por mãos brancas, né? Então você vê, você tem o livro
de uma viagem de uma pessoa branca lá fazendo o Rio, mas nem menciona os Calungas, né? Então, assim, esse filme, A Rota do Sal, eu ainda considero que ainda é um estágio intermediário, assim, que não é um material produzido por eles, né? Mas já deve ter gente lá começando a produzir seus próprios filmes, né? Hoje em dia, se eu voltasse lá, eu já ia tentar incorporar mais gente nos processos, assim, e tudo mais. E só voltando um pouco, assim, na questão que foi falada aí dos streamings e tal, o cinema, ele é por mais autoral que seja e tudo mais, ele pode ser considerado um produto, né? Ele movimenta a economia. Para cada real investido na cultura, voltam acho que R$ 4, né? De imposto para a sociedade como um todo. Então, assim, é um mercado muito importante de se fomentar e as grandes potências dos países sabem disso, né? Por exemplo, os Estados Unidos, eles têm barreiras protecionistas para os filmes deles, né? Quando chega um blockbuster aqui no Brasil, um Homem-Aranha da vida, que é lançado em 3.000 salas de cinema, né? Ocupa quase toda a nossa tela, nossas telas. Eles estão vindo aqui pegar a nossa grana, né? E estão deixando e implantar um ideário estadunidense de dominação, de submissão. Isso é muito sutil, mas assim, todo filme dos Estados Unidos tem lá uma bandeira dos Estados Unidos flamejando, né? Tem sempre um inimigo que deve ser combatido, que era a Rússia antigamente, hoje em dia é a China, né? Então, assim, esses aspectos da geopolítica, né, estão dentro dos filmes também. E aí, assim, quando você tenta criar uma cota de tela para filmes nacionais e tal, já teve governo, o presidente dos Estados Unidos já interviu, já falou assim, não, beleza, vocês querem reduzir nossa presença de filmes aí no mercado de vocês, beleza, mas a gente vai reduzir a compra de aço de vocês também, vai reduzir a compra de laranja, então, assim, é uma guerra comercial grande, né? E o Conselho de Cinema, que é um lugar que precisa ser ocupado pelos produtores independentes também, né, brasileiros, ele tá, depois que teve o golpe de 2016, que tiraram a Dilma e o Temer entrou, e na esteira já veio esse governo terrível, aí, genocida, miliciano, já também foi ocupado, né, eles lotearam todo o Conselho de Cinema com algumas produtoras grandes brasileiras, mas já tem cadeiras lá que estão sendo ocupadas por grandes estúdios de fora, representantes dos grandes estúdios, galera do streaming também está lá. Então, assim, eles estão de olho tanto no fundo setorial do audiovisual, que é um fundo público, né, que reúne recursos assim de da TV a cabo, do streaming, eles têm que pagar uma porcentagem. Esse fundo foi criado para fomentar o cinema nacional, né? Que é onde a gente consegue ver o nosso país, nossas ideias, nossa cultura e tudo mais, né? Se não tiver esse fomento que o governo atual tem batido muito, se tem uma crítica da direita de que o cinema ele não deve ser financiado com recursos públicos e tudo mais, mas não, ele tem que ser financiado e isso é comum em todos os países, senão você não consegue nem fazer frente a Hollywood, né? Porque lá já tem um mercado muito forte, estruturado, que pode prescindir de recursos públicos, mas a maioria dos países não pode, né? Inclusive o Parasita, que ganhou o Oscar ano passado, retrasado, não sei, tem uma política de financiamento público na China, na França e nos outros países também, né? Então, essa disputa constante, assim, né, do que pode ser visto, de quem pode falar, né, e o que pode ser visto, né? O Rancière tem um texto muito bonito, assim, sobre a emancipação, porque, assim, quem define o que a gente pode falar sobre, né? Tem forças aí que estão tentando barrar a produção nacional, né? Aqui de BH, da região metropolitana de BH, do interior de Minas, e numa perspectiva contrária, a gente tem um fundo setorial riquíssimo, com grana que poderia financiar diversas produções, né, no interior do Brasil, das capitais, das regiões metropolitanas, que aí você tem acesso a uma diversidade, né, uma diversidade étnica, racial,
de diversidade de gênero também. Num ponto assim, que as aldeias indígenas têm que produzir seus filmes também, né? Porque se eles ficarem só dependendo de uma história produzida por mãos brancas, eles vão continuar invisíveis, né? A partir do momento que eles conseguem produzir suas narrativas a partir de livros, de obras de arte e do próprio cinema, eles passam a ser seres visíveis, né? Que estão com a presença marcada aí no país, nos mapas, estão acessando as políticas públicas e tudo mais. Então, o cinema tem essa importância fundamental também. É isso, me senti contemplado aí pela fala do Cardês. E se alguém tiver mais alguma pergunta também, acho que seria legal pra gente, porque eu acredito que tá acabando, né, Luan? Não sei até quando vai a aula. Infelizmente, nós temos ainda alguns minutos e nós estamos aqui curtindo demais. E tá uma viagem, as imagens, uma produção cinematográfica mesmo, né? É uma pena isso tudo aí que vocês colocaram nesse aspecto aí financeiro, né? Se tivesse aí patrocinadores preocupados com a cultura, as grandes marcas, mas Minas Gerais, Brasil, e Minas Gerais, como você falou, né, o Cardês falou que é muito rico aí para ser explorado em termos de produção, de retratação, né, de uma realidade que nós temos aí grandiosa, né? Muita coisa bacana poderia ser feita para registro mesmo das nossas riquezas, né? Então, é no aspecto cultural, mas vocês estão aí preparados, tenho certeza que essa área vai melhorar, vai dar uma guinada, e vocês já estão aí super preparados, né? São mestre e doutor aí em cinema, né? Em produção, e enriqueceu demais, né? Eu estou aqui, assim, babando, viu? Inclusive, né? Eu vou tomar a liberdade aqui de dizer para vocês que eu vou convidá-los outras vezes para mais um bate-papo como esse, né? Eu vou anotar aí o contato de vocês e, com certeza, vocês vão enriquecer muito os nossos próximos encontros, né? Esses alunos aí na universidade, que querem, né, enveredar aí para essa área de produção, que é mais limitada, né? O Igor, que fez recentemente aí a faculdade, sabe bem disso, né? Não são muitos dos alunos, né, que estão, às vezes, nas vésperas de formar, que resolvem investir aí e, olha, não tem grana, não é a parte da publicidade e nem do cinema que ganha dinheiro, mas é o que eu gosto de fazer, é o que eu vou ser feliz, é o que eu tenho talento, que eu tenho habilidade, é que eu tenho interesse, né? Vai muito disso, e às vezes fica, por questões financeiras mesmo, deixa esse sonho, deixa esse talento adormecido, né? Então, muito bacana, inclusive, ouvir vocês aí nesse aspecto, né? Tem que ter garra, tem que superar mesmo e enfrentar, né? É desafio todo dia. Mais alguma pergunta? Você já deve ter eu só quero fazer um comentário aqui, que eles me alertaram para uma questão que é da captação de recursos, né? Que tem uma dificuldade aí com relação a isso, principalmente porque a gente está numa conjuntura política que não está favorável aos roteiros que a gente produz. E aí eu fui muito contemplado e quero agradecer mais uma vez aí ao Cardês, ao Igor, se eles quiserem despedir da turma aí, fica à vontade. Gente, deixa eu tomar só mais um minutinho de vocês aqui para complementar a Lorimar e também Luan, né, em relação a esse estímulo assim que é final e é muito importante, é decisivo, na verdade, né,
no final do nosso período de estudo assim, na faculdade, mas é também a gente se adaptar naquele sentido de o filme meio que incorporar também a nossa ideia, mas também incorporar o nosso bolso, assim, né? Então, tem como fazer pesquisando e buscando referências, tem como fazer coisa muito que vai longe, assim, que dá um pontapé numa carreira e coisas mais sintetizadas, entende? A gente não precisa buscar o equipamento mais caro, aquele 1 milhão de locação, 1 milhão de atores, né, para fazer um filme de curta-metragem, assim. Eu acho que a gente ter essa reflexão também é muito importante, sabe? Para a gente poder fazer o filme da melhor maneira que a gente consegue, com o melhor que a gente tem e com os equipamentos e também as equipes mais sintetizadas, assim, Botafé, mas tendo também sempre aquele capricho que eu tenho certeza que a gente sempre busca, né? E queria só agradecer também pelo convite e eu vou deixar meu e-mail aqui também, caso algum aluno ou vocês mesmos tenham surge alguma dúvida, alguma coisa que queiram comentar, só meter bronca que estamos juntos aí para tentar auxiliar da melhor maneira possível. No mais, estamos juntos, obrigado pelo convite aí, Luan. E é isso aí, galera. E também só última coisinha, juro, que a gente, muitas das vezes, no final da faculdade também observei que existia já um início de demonização da cultura e também dos artistas. Então, a gente, como aluno, que a gente é sempre aluno também, né? Eu, hoje em dia, faço muito curso também, assim, mesmo que seja de forma remota. Mas a gente tomar esse cuidado também para não entrar e deixar ser influenciado por esse tipo de discurso de demonização de uma categoria, entendeu? Que faz parte do projeto também, e aí os caras ficam meio que pesando na nossa, entendeu? Então, tomar muito cuidado com essa coisa, né, não, artista é vagabundo, porque a arte, ela tem enviesada. Não, vamos tomar cuidado com esse discurso, e quem falar também, vamos tentar bater de frente, tentar entender também o que essa pessoa está falando, né? Porque senão acaba que a autoestima também da gente vai só ficando para baixo. Novamente, essa paisagem cultural que cada um tem, né? Essa visão cultural que cada um tem vai sendo oprimida, de certa forma, né? Então é só a gente não deixar cair nessas pautas que buscam demonizar a cultura no país, bota fé, e fazer o oposto disso. Mas estamos juntos, no mais. Valeu, galera. Muito bom. Cardes. Obrigado, Igor. Não deixa de escrever, também. Cardes. Vai fazer seu roteiro. Arranja um tempo. Sim, ano que vem vai estar mais tranquilo, vai ter escolinha e tudo mais, a pandemia vai acabar, né? Tá melhor. É isso que o Igor falou, muito importante também. Super compactou aí com as ideias. Tem mesmo, né? Um discurso assim de demonização, de tentar taxar como aproveitadores, né? Quem as pessoas que utilizam recursos públicos para a produção cultural, né? Mas como eu já disse, não é um dinheiro dado, né? Assim, é um investimento que é feito, né? Assim como o agronegócio que bombardeia propaganda todo dia, né? Na faixa 9, né? De que o agro é pop. O agro é pop, mas recebe bilhões de reais de financiamento, de não sei mais o que, de isenção, muito mais que a cultura, né? Mas então, assim, a partir do momento que você critica a produção cultural nacional, você está fazendo isso para limitar, né, a capacidade de pensamento, de análise de mundo, de visão de mundo da população. E quando você consegue ter uma população mansa, domesticada, você deixa de ter sujeitos, né, independentes e autônomos para ter uma manada, né, que pode ser levada para onde queira, inclusive para caminhos muito perigosos de extrema-direita. E no mais, muito obrigado assim, pelo convite. Vou deixar meu e-mail também, se alguém quiser fazer perguntas, né, e tudo mais. E parabéns aí, galera, pelas iniciativas. É legal, assim, né, chamar a gente que está produzindo. Acho muito bacana essa interseção da escola, da universidade com as áreas, né, de produção, assim. Legal. Valeu, Luan. Obrigado pelo convite, Miguel, Lorimar. Estamos à disposição. Eu que agradeço, nós agradecemos, né?
todos os alunos, não só o Luan e Miguel, que fizeram convidaram aí, mas é enriquecedor o que você disse, essa aproximação, né, da academia ao mercado, não o mercado que os meninos fazem publicidade e jornalismo, aquele mercado profissional que visa só altos salários, né, cargos aí no poder, de destaque, mas com certeza acrescentar, né, a essa área de comunicação e interagir com profissionais como vocês, né, que aparentemente estão nos bastidores, e quando você vê uma produção final, um produto final, né, feito aí, como o Igor falou, que são 4 profissionais, né, que você tem uma pequena empresa, né, o Cardês eu nem perguntei se você já tem uma equipe, Cardês, já que você trabalha sempre, ou que, dependendo da produção, do foco, você convida uma equipe diferente, de uma produção para outra. Eu ia perguntar e me esqueci. Mas essa academia, né, chegando aí aonde acontece realmente, nos bastidores, né, o que é feito ali quando tudo começa, porque quando você vê a produção final, pronto, acha que é muito fácil, né? Ainda critica ainda, né? Pô, aquela imagem ali podia ser não sei o quê, aquele som tá meio, né? Aí vem aí as críticas, os defeitos, né? Mas não sabe o que né? A trajetória desse trabalho, desses profissionais para chegar naquele produto final, né? Aí é só isso. Se você tem também, como o Igor, uma equipe aí de, né? O Igor é um quarteto, né, Igor? A sua equipe é um quarteto, né? Bacana. E você, Cardês, tem aí alguém? Então, durante um tempo eu tive uma produtora com um sócio e era uma casa no Santa Teresa que sempre tinha outros colaboradores também. Aonde, Santa Teresa? Era na esquina da Mármore, ali na Ângelo Rabelo, mas já tem uns 10 anos que eu encerrei a sociedade. Porque eu moro em Santa Teresa, estou tentando lembrar aqui, parece que eu já te vi, eu te conheço. Era Ângelo Rabelo 131, uma casinha branca e verde, charmosinha. Agora eu tô mais independente, assim, contratando por projeto, sabe? Tá. Uhum. É bom trabalhar assim também. Bom, eu acabei falando da publicidade, assim, de uma forma um pouco rígida e tal, mas Não, tá valendo. eu acredito muito na importância da comunicação, né, da publicidade, da propaganda também, assim, para o terceiro setor, né, tem diversos iniciativas que precisam de uma comunicação bem feita e tudo mais, né, claro que tem o marketing dos produtos e tudo mais, que não deixa de ser importante, assim, para divulgar as características, né, de cada produto, quando bem feito e de forma honesta, ela colabora para informar o consumidor. Mas se eu fosse trabalhar com publicidade hoje, eu daria uma atenção assim, para a comunicação das ONGs, do terceiro setor, e, de parte da sociedade que tem questões relevantes assim, que precisam ser publicizadas também. Ótima dica. Inclusive, nós na FUMEC, né, o nosso curso prima por isso. Os nossos alunos de trabalho de conclusão de curso podem criar uma agência experimental, agência laboratório, ou uma produtora experimental. Então, há 2 ou 3 semestres aí para trás, né, nós tivemos um grupo de alunos que montaram, né, essa produtora experimental e fizeram um documentário para meninas de Sinhá. Não sei se você conhece essa ONG, né? E as meninas de Sinhá precisavam de um material para buscar patrocinadores. E aí o documentário foi cedido, foi doado para meninas de Sinhá, e eles têm feito aí um trabalho junto às empresas. Mostra o documentário para apresentar o grupo, e tem dado certo. Eles estão aí, algumas sempre elogios, e eles agradecem muito aos alunos. Os alunos tiveram essa experiência, né, de pôr a mão na massa, né,
e apresentou aí, doou esse material riquíssimo, que esse documentário ficou muito bem feito, para que eles busquem, né? É uma ferramenta, né, de apresentação para conseguir patrocínio, que elas nunca, o grupo nunca teve um patrocínio, e isso é um bom serviço. Então, nós fazemos, nós temos lá na nossa grade, lá na nossa matriz curricular, 2 ou 3 disciplinas que contemplam aí produção de áudio, vídeo, produção audiovisual mesmo, não só para VTs, né, filmes comerciais, mas também para esse segmento. E tem assim, tido muito. Às vezes as ONGs ficam sabendo e vai lá e pede, né? Olha, podia trabalhar para a gente. E aí nós estamos aí interagindo muito bem aí nesse terceiro setor, né? Que bom ouvir isso aí. Aí nós vamos estimular ainda mais nossos alunos. Muito obrigada pela dica também por essa dica. Obrigada, Igor. Obrigada, Cardeces. Valeu, gente. Obrigado, Igor. Prazer, obrigado, viu? Carles. Um prazer. Igualmente, um prazer. Até a próxima. Prazer foi meu, galera. Valeu demais. Um abraço para vocês. Um abraço, Até. Dá um abraço na Laurinha linda. Obrigado. Bom, muito bom, né? Muito bom. Obrigada. Obrigada, viu, Luan? Nossa, foi muito enriquecedor. Acho que você foi aí você foi iluminado na hora de selecionar os palestrantes, né? Você, o Miguel também, a sua intervenção aí, viu, Miguel? Foi muito proveitosa. Foi ótimo, né? Foi uma troca de conhecimento e até uma questão da reflexão aí da parte de recursos, né? Que até eu... achei interessante, né, Luan? Quando o Miguel pediu para ele falar também dessa parte, porque ele se esquece, né? É artista mesmo, é talento mesmo. Essa parte comercial aí, às vezes, até incomoda, né, Luan? Quando tem que ser falada, quando tem que ser negociada. Então, realmente, mas foi muito bom, Miguel, você pedir também, né, que eles acrescentassem aí uma fala sobre essas dificuldades, né, que a gente sabe que existem, mas é bom, né, ouvir de quem está aí mesmo. Com certeza, fica muito escondido, né? Fica. Abafada essa parte, né? Então é bom escondida abrir. mesmo. Escondida mesmo. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Luan, Miguel, viu? Parabéns aí pela escolha. Luan foi, né, Luan? Vou trazer o cara aqui, é o Cardes, né? Ele não está muito ocupado, não, como diz ele, né? Que está mais em casa, mas é um entendedor, é um estudioso, né? Eu esqueci de perguntar se ele... Eu não estava lembrando dele, porque eu dei aula muitos anos na PUC. Fiquei sem graça de perguntar para ele quando que ele formou, porque eu não estou lembrada, né? Ele também não lembrou de mim, com certeza não foi meu aluno. Em que ano que ele formou lá na PUC? Para eu saber. Quando eu conheci ele, já estava formado. Eu conheci ele em 2005. Eu estava formado. Pois é. 2005? 2005. Aí já estava formado? Já. Eu dei aula lá até 99, por aí. Então, pode ser que ele tenha vindo depois dessa época. Bacana. Muito obrigada, viu, Luan? Gente, bom dia. Eu já fiz chamada aqui, tá? Pela presença aqui não só no chat, mas aqui no Meet. E aí vou abrir a aba lá, né, para mais esse relatório, tá? Agora nós vamos entrar novamente na fase da segunda edição dos seminários, não é isso? Então, próximo seminário aí, vamos ver aqui, tem uma postagem lá no Classroom, é só seguir lá pela ordem, tá? Do cronograma que está lá no Classroom, tá bom, minha gente? Eu acho que é Astrix, se eu não me engano.
Acho que pela ordem Astrix. Se semana que vem for dia 11, é a gente. Mas é isso mesmo, dia 11. Então é a gente mesmo. Então, nós vamos agora reiniciar, né, a fase aí dos seminários, os últimos seminários, né? Então, o que eu defini? Eu vou oficializar isso também lá no Classroom, mas veja bem, eu decidi os pontos de seminário, dos 2 seminários, né, e da palestra, eles virão primeiro naquele lançamento das avaliações, e a última avaliação, a terceira avaliação, 30 pontos, eu vou somar e dar nota de todos os relatórios e resenhas, tá bom? Porque chegando lá, né, espero que nenhum aluno fique dependendo de 100% desses 30 pontos de relatório e resenhas, todos eles somados juntos, né? Espero que não tenha aí, né, necessidade para ser aprovado desses 30 pontos de relatório e resenha. Por isso eu deixei para lançar lá como última nota, né? Depois nós vamos combinar como fica o autoinstrucional, porque quem faz TCC e vai apresentar para a banca é uma nota proporcional à nota da banca, né? Sempre foi feito assim, mas tem vários outros alunos aí que não têm esse TCC, né? Estão antecipando, só pagando a disciplina e tal, carga horária só, então vai ter uma certa dificuldade. Aí eu vou trabalhar, então, com nota de artigos, que eu sei que todos aí vão apresentar um artigo, tá bom? Isso seria os 10 pontos do autoinstrucional, tá? Mas, então, a primeira nota, 20 pontos do primeiro seminário, para dar 30, metade da palestra. Na outra nota, segunda avaliação, mais 10 dos 50% da palestra e mais 20, que é o próximo seminário de cada um de vocês aí, ok? Aí nós fechamos em 60 e fica os últimos 30 lá para eu juntar todos os seminários e resenhas que cada um aí conseguiu fazer, postar, né? E aí nós teremos, então, os últimos 30 pontos da terceira avaliação, tá bom? Bom, agora já posso fazer essa postagem lá dessas 2 notas, porque nós encerramos aqui, né? Também a fase aí, a etapa de palestras, ok? Aquele aluno que não participou de palestra, que está me devendo, nós vamos conversar em particular, porque não há tempo hábil nem data mais para uma apresentação exclusiva, né? Então, nós vamos ver aí, mas parece que é o caso só de um aluno aí. Então, tá bom. Bom dia para vocês. Qualquer dúvida, no nosso próximo encontro de quinta, que é o seminário da Astrix, né? Segundo e último seminário da Astrix. Também a última atividade valendo ponto, né? A última atividade avaliativa. E aí nós encerramos em breve o semestre, tá bom? Então, muito obrigada aí. Obrigado, Luan. Parabéns pela escolha, Miguel também. Ok? Bom dia. Tá ótimo. Agradeço. Bom dia. Obrigado, Luan. Obrigado, Norimar, também. Obrigado. Tamo junto.